Boa noite, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos nós. Também saudamos aqueles que estão nos acompanhando à distância, pelas transmissões da igreja, que nessa noite o Senhor possa abençoá-los, assim como nos abençoa neste lugar, que possamos permanecer nesse mesmo espírito diante do nosso Deus, pois sem dúvida alguma Ele tem falado aos nossos corações e continuará falando através da sua santa e bendita palavra. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia junto comigo. Nós vamos fazer duas leituras nessa noite. A primeira no livro de Hebreus, no capítulo 8, nós iremos ler do verso 1 até o verso de número 13. Hebreus, capítulo 8, do verso 1 ao verso 13. E depois você vai voltar comigo para o livro do profeta Jeremias. Nós vamos ler no capítulo 31, do verso 31 até o verso 34. Conforme você achar o texto, se você puder, eu lhe convido a se pôr de pé em reverência à palavra do Senhor. Hebreus capítulo 8, do verso 1 ao verso 13, depois Jeremias capítulo 31, do verso 31 a 34. Assim nos fala as Sagradas Escrituras. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto dons como sacrifícios. Por isso era necessário que também este sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei, os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo, pois diz ele: vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente quanto é ele também, mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. E de fato, repreendendo-nos, os diz: eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com os seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Agora vá comigo para Jeremias capítulo 31, verso 31 até o verso 34. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com os seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança. Não obstante, eu os haver de desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis,
Também no coração lhas escreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Diz o Senhor: pois perdoarei as suas iniquidades, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Que o Senhor nos abençoe com a sua augusta e bendita palavra. Curve sua fronte, feche seus olhos. Vamos buscar a iluminação do Espírito Santo. Querido Deus, nós te agradecemos pelo privilégio de poder estar aqui, por essa incomparável bênção que é poder estar diante do Senhor e sermos generosamente nutridos pelo Teu Santo Espírito através da Tua palavra. Nós cremos que o Senhor fala através da Sua palavra, e essa é a razão de estarmos aqui nessa noite reunidos, pois cremos que Tua palavra é pão vivo que alimenta nosso coração, é água viva que sacia a sede de nosso espírito, é bússola assertiva que nos mostra a direção a seguir. E é por isso, Espírito Santo, o Senhor que sonda mentes e corações, nós te pedimos, nesta noite fala conosco mais uma vez, através da Tua santa e gloriosa palavra. Traz consolo ao nosso coração, traz refrigério à nossa vida. Pai querido, edifica-nos, conforta-nos. Se preciso for, nos corrija, nos repreenda, mas não permita, Senhor, que venhamos a deixar este lugar da mesma maneira como nós chegamos até aqui nessa noite. Se aqui entre nós ou a nos acompanhar à distância, houver alguém que ainda não conhece a Teu Filho como o único e suficiente Salvador de sua vida, que nesta noite cadeias possam ser rompidas e pecadores libertos do domínio da morte para o louvor e a glória do Teu santo nome. Fala conosco, Espírito Santo. Nós queremos ouvir a Tua voz. É isso que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Podeis sentar, meus irmãos. Uma nova vida, a esperança da nova aliança. As razões pelas quais fizemos a leitura de duas passagens da Escritura se dá, imagino eu, você já tenha percebido, pelo fato de que ambos os textos se correlacionam de forma direta e substanciosa. O autor sagrado de Hebreus, no 8º capítulo, segue o seu padrão de abordagem reafirmando de maneira indiscutível a superioridade de Cristo e a sua excelência em comparação a todas as outras coisas com as quais os judeus estavam acostumados e familiarizados no exercício de sua prática religiosa. Nesse caminho que já trilhamos até aqui nesta epístola, já vimos o autor bíblico confrontar-nos de diversas formas, mostrando-nos a excelência de Cristo e a grandeza de Cristo comparada a outras formas de espiritualidade e de esperança nas quais os homens, em algum momento de sua história, depositaram confiança. No 8º capítulo, ele segue reafirmando essa sublimidade do Senhor, desta vez mostrando-nos Cristo como autor de uma aliança que é superior e mediador de uma relação que é muito mais excelente e livre das avarias que a antiga aliança possuía na relação dos homens e Deus no Antigo Testamento. O autor sagrado novamente irá repetir um padrão, o de citar fontes do Antigo Testamento para endossar a sua abordagem e ratificar a sua mensagem com a finalidade de fazer os israelitas entenderem de uma vez por todas que a obra que Cristo realizara estava em perfeita harmonia e concordância com aquilo que sobre ele havia sido predito pelos profetas e era reafirmado pelos apóstolos.
O autor de Hebreus está citando o profeta Jeremias, exatamente no capítulo 31, dos versos 31 até 34, em que o profeta irá profetizar sobre uma nova aliança que Deus faria com o seu povo, um novo momento que Deus entregaria aos seus filhos para viverem a plenitude de um relacionamento com o qual ele sonhara e idealizara para todos aqueles que o pertencem. Se transportarmos isso para os nossos dias, certamente encontraremos nesse texto, não simples, mas desafiador, a essência daquilo que Cristo chama de uma nova vida, para vivermos uma nova esperança. Mas uma nova vida que está alicerçada na obra que o próprio Cristo fez, para gozarmos uma esperança que apenas Cristo é capaz de garantir. Se atentarmos para esse texto, iremos perceber que o objetivo do autor de Hebreus é nos mostrar essa proeminência de Cristo e essa grandeza de Cristo que se coloca diante de nós, de forma graciosa, para nos oferecer uma mediação segura com a qual poderemos caminhar ao lado de Deus. Como você já sabe, você que é de casa, você que nos visita, eu quero que você deixe a sua Bíblia aberta em Hebreus capítulo 8. Eu quero percorrer esse texto com você nessa noite e quero, junto com você, compreender essa nova vida, essa esperança na nova e gloriosa aliança. A primeira verdade está justamente nos 2 primeiros versos. E o que é que nos diz os 2 primeiros versos? Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote, que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Uma versão mais contemporânea desse texto irá iniciar o argumento dizendo a coisa mais importante ou a coisa mais relevante a vocês compreenderem. O que é tão importante e que é mais essencial, basilar, simples, que a nossa fé possui, que nós precisamos compreender? Nós precisamos entender a superioridade de Cristo como nosso intercessor. O texto começa então dizendo: nós temos e possuímos um sumo sacerdote que assentou-se à destra do trono, à direita do trono, na majestade dos céus. A primeira informação que o autor de Hebreus faz questão de frisar é que o sacerdócio operado por Cristo, ele em absolutamente nada se compara ao sacerdócio operado pelos homens. Se no templo de Jerusalém havia um sacerdote e um sumo sacerdote que oficiava dia e noite no templo, realizando as exigências da lei, cumprindo os requisitos da antiga religião, este sumo sacerdote era falível e o máximo que ele podia fazer era se colocar no lugar santíssimo para uma vez ao ano oferecer sacrifícios pela nação de Israel. O que o autor sagrado está nos mostrando é que, diferente deste sumo sacerdote, o nosso Redentor, ele está diante do próprio Deus, assentado à sua direita, realizando este mesmo ofício. A diferença é que o sumo sacerdote dos judeus lá em Jerusalém era um homem falível, era um homem pecador e era um homem questionável em todo o seu proceder e vida. Mas o nosso Redentor Jesus Cristo estava à destra do Pai, executando essa suprema e gloriosa obra de interceder pelas nossas vidas de maneira ininterrupta. O sacerdote da terra entrava no lugar santíssimo, penetrava o lugar do Santo dos Santos, mas o nosso glorioso Cristo estava para além do véu. Ele contemplava a presença do Pai, ele está sentado à direita do Pai, ele está em plena harmonia com o Pai, ele está se lembrando do meu nome, ele está se lembrando do seu nome, ele me conhece antes da fundação do mundo, ele lhe conhece antes da fundação do mundo, e não passa uma única fração milésima de segundo sem que ele esteja intercedendo diante de Deus pelas nossas vidas. Entende? A primeira coisa mais básica que nós precisamos compreender: nós temos um sumo sacerdote superior, um sacerdote que está intercedendo por nós direto ao Pai. Nós não precisamos de outros caminhos, nós não necessitamos de outras abordagens, nós não precisamos de muletas alguma, porque nós temos uma relação direta com Cristo.
E isso é o cumprimento da profecia de Jeremias, que no capítulo 31, no verso de número 31, Deus falando pela boca do profeta, muitos séculos antes do nascimento de Cristo, ele disse: eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. O autor de Hebreus está explicando à igreja de Jerusalém que eles e nós estamos vivendo debaixo do cumprimento dessa antiga profecia. Cristo firmou uma nova aliança com o povo eleito e nós vivemos sob este ministério glorioso de Cristo. Os sacerdotes da antiga aliança viviam nas sombras, nós estamos debaixo da luz. Os antigos sacerdotes olhavam para o futuro, almejando o cumprimento da profecia de Jeremias. Nós olhamos para o passado, nós contemplamos o presente, nós alcançamos o futuro, vivendo sobre a obra realizada daquilo que Cristo prometeu. Entende isso? Qual é a coisa mais básica que você tem que entender? Você tem um mediador. Você tem alguém que está orando por você, intercedendo por você, se colocando diante de Deus por você. E é exatamente essa razão pela qual nós não temos necessidade de subterfúgios para nutrir a nossa fé. É exatamente por esse motivo que nós não temos a dependência de muletas para caminharmos em confiança no Senhor, porque nós não vivemos por aquilo que nós vemos, nós caminhamos por aquilo que nós cremos. Nós não andamos por aquilo que sabemos que vai acontecer, nós vivemos na dependência de Deus e sobre Ele lançamos a nossa ansiedade todos os dias, sabendo que Ele tem cuidado de nós. Compreende? Entende? Eu não preciso de muletas para ter fé. Eu não preciso de objetos miraculosos para ter fé. Eu não preciso de estratagemas para ter fé. Eu não preciso de algo que faça a minha fé florescer, porque a minha fé está fundamentada em Cristo. E Cristo diz: eu sou o seu sumo sacerdote, intercedendo por você. Mas o texto não se limita apenas a essa verdade. Olha o que nos diz os versos 3 até os versos 6. Pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto dons como sacrifícios. Por isso, era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem dons segundo a lei, os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés divinamente instruído, quando estava para construir o tabernáculo, pois diz ele: vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério mais excelente, quanto é ele também mediador de uma superior aliança instituída com base em superiores promessas. Para além das implicações teológicas que esses versículos possuem, há também um adendo histórico que não pode ser desconsiderado. Estes versos nos permitem acreditar que quando a epístola de Hebreus foi escrita, a cidade de Jerusalém ainda permanecia de pé e o templo no qual Herodes fez benefícios ainda continuava erguido. Os sacerdotes permaneciam no templo realizando os sacrifícios. O sumo sacerdote continuava operando diante dos seus liderados e diante do Senhor. Então, quando a carta de Hebreus foi escrita, a igreja de Jerusalém ainda convivia com a presença do antigo templo. Os cristãos de Jerusalém ainda transitavam pelas vielas olhando a imponência do templo. Os cristãos da primitiva igreja de Jerusalém viviam constantemente encontrando com os sacerdotes pelas ruas, fariseus e saduceus, que estavam peregrinando em direção ao templo durante as festas e celebrações anuais, e essa igreja se sentia pressionada, se sentia acuada, se sentia perturbada, e muitas vezes em crise na sua própria confiança de fé. Mas diante dessas possibilidades adversas, o texto sagrado nos diz que Cristo executa um superior sacerdócio. E então ele vai nos dizer: é necessário que o sumo sacerdote tenha o que oferecer. É necessário que o sumo sacerdote tenha o que levar diante do Senhor. A lei determinava isso, a lei previa isso, a lei impunha isso.
E Cristo, da mesma forma, sendo sacerdote, também tinha que oferecer sacrifício. Os judeus então tinham que acusar os cristãos e dizerem: nós temos sacerdotes que oferecem sacrifícios por nós, e vocês não têm. Vocês não têm mediador. Vocês não têm pessoas a quem vocês vão buscar, e essas pessoas vão oferecer sacrifícios e derramar sangue sobre o altar e aspergir sangue sobre vocês. Vocês não possuem essa mediação necessária. Então o autor sagrado diz: não, a igreja também tem um sumo sacerdote, e à semelhança do seu, o nosso também oferece sacrifício. A diferença é que o seu tem que oferecer sacrifício todos os dias, porque todos os dias você peca. Ele tem que oferecer sacrifício por você e por ele, porque ele é tão pecador quanto você. E o seu sumo sacerdote, talvez eles questionassem: o nosso sacerdote é diferente. Ele de fato ofereceu um sacrifício, mas ofereceu uma vez só, e o sacrifício dele é tão eficaz, é tão duradouro, que já se passaram mais de 3.000 anos, e o sangue dele continua lavando e redimindo geração após geração. Ele também ofereceu um sacrifício. Ele ofereceu a própria vida, ele deu a própria carne, ele abriu o próprio corpo, ele derramou o próprio sangue, e é sobre o sangue de Jesus Cristo que nós temos uma nova e bendita vida. Entende isso? Compreende isso? Não, o seu sacerdote tem que estar oferecendo sacrifício todo dia e toda hora. O meu não, o meu só ofereceu uma vez só, e os efeitos duradouros dele permanecem até agora, e durarão depois de mim. Você compreende? Você entende que tipo de relação com Deus o autor de Hebreus está apresentando à primitiva igreja? Eles estão em conflito, olhando para os judeus irem ao templo, oferecerem seus sacrifícios, buscando a remissão dos seus pecados, buscando a remissão de sua culpa. E não é assim que muitas vezes nós queremos viver a nossa religião? Trocando com o Senhor: eu vou fazer isso, Senhor, para o Senhor me abençoar. Eu vou agir assim, Senhor, para o Senhor me ajudar. Ou quem sabe, você busca outros intercessores. Você vai atrás de intercessores, pedindo a A, a B, a C, a D. Mas o que a Bíblia está dizendo? Não existe nada que você possa fazer, absolutamente nada que você possa fazer, para adquirir a bênção de Deus sobre a sua vida. Mas pastor, se eu jejuar 30 dias sem parar, você vai parar no hospital. E não vai chegar no hospital abençoado. Mas eu vi na televisão um pastor que disse que ia jejuar 1 semana por minha vida. É mentira, boa noite. Quando você ia dormir, ele ia comer picanha assada, pode ter certeza. Mas pastor, se eu subir no monte mais alto e fazer uma campanha de 7 sextas-feiras, eu vou subir 7 sexta-feiras no monte. Torça para uma víbora não picar o seu pé, e para você não tropeçar no cascalho. Mas pastor, eu vou fazer um voto. Crente chama promessa de voto, né? Eu vou fazer um voto a Deus. Se Deus me der, eu vou fazer isso para Ele. É assim que você dimensiona a sua relação com Deus? Esse não é o Deus da Bíblia. Não é o que eu faço para Ele me dar. O que eu faço ainda é pouco diante de tudo que Ele já me deu. Mas pastor Luiz, o que é que Deus já me deu? Eu sou pobre, eu não tenho riqueza, não tenho dinheiro, minha família é um caos, eu sou feio. Tem gente que vive numa situação pior. O que é que Deus me deu? Deus te deu a única coisa neste mundo que você não pode comprar. É porque dinheiro faz gente feia ficar bonita, já viu? Às vezes eu digo à minha esposa: não é que eu sou feio, eu estou precisando de investimento. Não, eu não sou feio, eu estou descapitalizado, só isso. Dinheiro faz gente feia ficar bonita. Dinheiro faz pessoas realizarem sonhos, faz ou não faz? Claro que faz. Dinheiro proporciona muita coisa boa, ou não proporciona? Proporciona.
Mas dinheiro, ainda que seja bilhões, trilhões, quadrilhões, não é suficiente para te dar o que Jesus Cristo te deu. Ele te deu salvação eterna. Direito legítimo de cruzar os portões dos céus. Você entende isso, meu irmão? Então o autor de Hebreus está mostrando para a primitiva igreja, e o Espírito Santo está falando conosco nessa noite: você não precisa de muletas, você não precisa dessas coisas para nutrir a sua fé. E a sua relação comigo, diz o Senhor, não tem que ser essa relação de barganha, porque você não tem nada do qual eu tenha necessidade. Eu lhe ofereço tudo por misericórdia e graça. É preciso então que nós descobramos que a antiga religião fracassou. E por que que ela fracassou? Não porque Deus tenha falhado na revelação da lei. Paulo mostra isso nos Gálatas. Mas ela fracassou pela incapacidade dos homens de cumprirem, de satisfazerem tudo o que ela exigia. Eu não consigo satisfazer tudo o que a lei pede. Mas John Stott dizia: eu não sou o que devia ser, mas eu sou o que eu sou, pela misericórdia, graça de Deus. Entende isso? Mas não somente isso. Veja os versos 10 e 11. Eu sei que o barulho lá fora está atrapalhando um pouquinho, mas se concentra, fica comigo aqui, né? Se Deus quiser, aquela caixa de chão queima lá fora. Vou fazer uma oração imprecatória, receba lá. Verso 10: porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Essas palavras, além de reproduzirem a profecia de Jeremias, são palavras que tomam duas direções interpretativas diante de nós. Ela tem uma aplicabilidade ao nosso contexto presente, o aqui e o agora. Mas ela também nos transporta para uma esperança bendita, gloriosa, de um porvir com o qual nós sonhamos e aguardamos esperançosamente. O texto sagrado nos mostra que Cristo, sendo esse superior sacerdote, que diminui a importância de qualquer outro caminho mediador que você possa buscar, esse Cristo me oferece promessas que são superiores e gloriosas, promessas correlacionadas ao conhecimento que eu terei de Deus. E isso muda radicalmente o eixo da direção das nossas vidas, porque nós muitas vezes buscamos a Deus para termos muito mais nesse mundo. Senhor, eu quero um carro novo, eu quero uma casa nova. Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo, eu preciso disso, preciso daquilo. E essa tem sido muitas vezes a tônica de boa parte das nossas orações. Mas será que nós oramos dizendo: Senhor, eu quero te conhecer mais? Senhor, eu quero mergulhar nas profundezas da tua graça. Senhor, eu quero me imergir na tua palavra e ser dominado por ela com toda a sua profundidade. Senhor, eu quero ter intimidade contigo, a ponto de perceber quando eu pecar contra ti e entristecer o teu Santo Espírito. Senhor, eu quero ter uma vida com o Senhor. A tônica é diferente, é completamente distinta. Ele diz: a aliança que eu vou fazer com Israel, essa nova aliança que eu vou fazer com Israel, não é mais como aquela que eu fiz lá no Monte Sinai. O que acontece no Monte Sinai? Eles pegam, estão lá embaixo acampados no pé do monte. Moisés sobe, daqui a pouco desce, demorou um pouquinho, 40 dias. Quando Moisés chega, o que acontece? O povo está bebendo, o povo está se prostituindo em torno de um bezerro de ouro. Arão, com a cara mais esfarrapada do mundo. Eu, quando encontrar Arão, vou dizer: rapaz, você podia ter pensado numa desculpa melhor. Moisés chega: o que está acontecendo aqui? Arão diz: eu não sei o que aconteceu. Eu joguei o ouro no fogo, o bezerro saiu sozinho. Não tem nada a ver com isso. A lei foi entregue a eles, mas em diversos momentos eles abandonavam a lei. A lei foi colocada na mão deles, mas em diversos momentos
eles esqueciam a lei. O sacerdote não a lia, o arauto não a proclamava. Acredite você, durante um período imenso de tempo, o livro da lei estava perdido, sabe aonde? Dentro da própria casa de Deus, sendo redescoberto nos dias do rei Josias. Entende o que é isso? É muito possível que as escrituras se percam dentro da própria igreja. É muito possível que as escrituras se percam dentro da nossa própria casa. É muito possível que a Bíblia se transforme em apenas um objeto de decoração, aberto no Salmo 91 na sua estante, ou num livro que você carrega para lá e para cá, mas não se interessa de ler. Quer ver uma coisa? Quantos de vocês leram em 2024 o livro do profeta Abacuque? Sofonias, Oséias, Ageu, o Salmo 23, meu irmão, nem o Salmo 23, misericórdia. A Bíblia está perdida dentro da sua própria casa. A Bíblia está perdida dentro do seu lar. E aí o Senhor está dizendo: a aliança que eu firmarei com ele é o seguinte: eu inscreverei a minha lei no coração deles, e eu imprimirei na mente deles e no seu coração a minha soberana vontade, porque eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. E qual vai ser o momento mais sublime? Quando é que nós vamos atingir o platô? Quando é que nós vamos chegar no ápice? Quando nós vivermos o que o verso 11 diz. Quando alguém disser assim: conhece ao Senhor, vamos estudar sobre o Senhor, vamos falar sobre o Senhor. E aí isso não fará mais sentido, porque todos conhecerão o Senhor. E isso não fará mais relevância alguma, porque todos, desde o mais novo até o mais velho, estarão diante do Senhor, em comunhão com o Senhor. Você se lembra que em um determinado momento o autor sagrado vai dizer: olha, eu gostaria de ensinar muito mais coisas para vocês, só que eu não posso. Por quê? Porque vocês que já deveriam estar comendo alimento sólido, ainda estão precisando de leite materno. Vocês que já deviam ser nutridos com tutano grosso, ainda precisam do beabá, porque vocês não conhecem a Deus. E por que é que nós não conhecemos a Deus? É por falta de versões da Bíblia à nossa disposição? Nunca na história do cristianismo houve tanta oferta de versões e traduções das Escrituras somente em língua portuguesa como nós temos nos nossos dias. Tem Bíblia comentado para tudo: da mulher, do homem, do jovem, do adolescente, da criança, do bonito, do feio. De toda a qualidade de Bíblia que você quiser comentada tem à sua disposição. Ela está disponível na internet, ela está disponível no Spotify, no YouTube, no Instagram, no Facebook. Ela está à sua disposição em todos os meios virtuais possíveis. E por que é que você não conhece Deus? Porque você não tem tempo para Deus. Mas por que é que você não tem tempo para Deus? Porque o seu trabalho toma muito seu tempo. Ah, pastor, eu vou parar de trabalhar. Não, de jeito nenhum, que nós não vamos sustentar você. E Paulo disse: só quem quer comer tem que fazer o quê? Trabalhar. Mas você trabalha 24 horas por dia? Se você trabalha, por gentileza, me dá o contato da tua empresa, que eu sigilosamente vou denunciar no Ministério do Trabalho. Mas eu sou uma dona de casa. E você cuida da casa 24 horas por dia? Eu sei, irmã, que você vai dizer para mim: claro que sim. Mas você não fica 24 horas no fogão, você não fica 24 horas na pia, você não fica 24 horas limpando o chão, você não fica 24 horas fazendo o que você tem que fazer.
Ah, pastor, mas é porque eu sou muito cansado. Se o senhor soubesse a minha rotina, se o senhor conhecesse a minha luta, eu tenho certeza que você deve viver muito cansado mesmo. Eu tenho certeza que a sua rotina é pesada. Eu não duvido que a sua luta é grande. Mas se você recebesse agora mesmo, às 19h45, uma mensagem no seu WhatsApp dizendo: você precisa estar aqui em Tóquio amanhã ao meio-dia para receber R$1 bilhão, você vendia alma ao Satanás e ia. Ou não ia? E eu não ia? Deixe de mentir, rapaz. Deus está vendo seu coração. Você não tem tempo para Deus, porque outras coisas são mais importantes para você. Só que aí a Bíblia está dizendo que o Senhor nos transformará no seu povo, e Ele se tornará o nosso Deus. Você entende o quanto isso é sério e o quanto isso é profundo? Ah, mas eu estou na prova. Enquanto você viver sob o sol, você enfrentará provações e dificuldades. Ou quem aqui está nadando no mar de rosas? Não. Você vai ficar doente, você vai enfrentar escassez, você vai enfrentar crises, você vai ter problema, você vai passar por agonia, você vai ter toda sorte de mantê-lo no seu caminho. Enquanto você viver no mundo, você vai viver com tudo isso, mas isso não é justificativa para você não conhecer o Senhor. Muito pelo contrário. Conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior deles. Em Oséias capítulo 6, no verso número 3, o profeta Oséias diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e Ele descerá sobre nós como chuva serôdia que rega a terra. Nós precisamos conhecer Deus, porque isto é uma questão de sobrevivência. Olhe para o mundo no qual você está vivendo. A cada momento que passa, ele se torna um lugar mais inóspito. Vamos afunilar isso. Olhe para a realidade da igreja evangélica nesse país. Ela está completamente perdida. Ela está completamente alienada de sua missão. Ela está cega pelos seus ídolos. Reinos e mais reinos denominacionais estão colapsando e se desmantelando, e milhões de pessoas estão abandonando a igreja e se transformando em desigrejados, porque simplesmente perderam o encanto do evangelho e da comunidade. E por que isso acontece com elas? Não é porque a igreja tem problemas, porque ela sempre teve. Isso acontece com elas porque elas desprezaram o conhecimento do Senhor. Porque quem nutre a minha fé não é denominação, quem nutre a minha fé não é pastor, quem nutre a minha fé não é regimento, não é estatuto. Quem nutre a minha fé é a santa, inerrante, bendita, gloriosa, santíssima, gloriosa palavra de Deus. Mas como é que você pode sobreviver sem alimentar o seu coração da palavra do Senhor? Ah, eu já sei, você tem tido uma dieta rigorosa de Netflix. Essa vai na jangular, de dieta. Você tem uma dieta rigorosa, buscando as satisfações do seu coração. Aí o diabo está dizendo para o teu ouvido: isso é uma indireta para você, viu? Não sei da sua vida, não sei o que você faz, nem quero saber. O que eu sei é que o Espírito Santo fala aqui, amém? Como que você vai sobreviver se você não nutrir a sua alma com a palavra de Deus? Como que você vai enfrentar o dia mau se você não alimenta seu coração com o Santo Evangelho? Como que você vai criar seus filhos no caminho do Senhor se você despreza a lei do Senhor? Como que você vai ser alguém que tem fortaleza para enfrentar as dificuldades do mundo se você está construindo sua casa sobre a areia e desprezou a rocha eterna? Na primeira tempestade ela vai ruir, ela vai cair.
é preciso que nós então vivamos essa maravilhosa promessa que nos fora feita por Cristo, de nós o conhecermos, pois Ele tem imprimido a sua lei em nosso coração. Mas vamos seguir adiante, versos 12 e 13, caminhando por fim. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Primeiro nós entendemos que Cristo nos oferece um ministério superior, único e satisfatório para todas as nossas necessidades. Segundo, nós entendemos que o antigo sistema religioso fracassou, porque nós somos incompetentes para satisfazer tudo aquilo que a lei exige. Terceiro, nós temos que entender que as promessas superiores de Deus estão à nossa disposição e nos foram ofertadas por Cristo, mas isso nos condiciona ao conhecimento da palavra do Senhor. Em quarto lugar, essa nova aliança é uma aliança de misericórdia. Uma misericórdia que precede o juízo, a graça que precede a lei. Na antiga aliança, a coisa era muito simples: pecou, morreu. Matou, mata. Fez o mal, pune. No seco, sem argumento, sem enrolação. Tem que oferecer sacrifício. O preço do pecado é derramar sangue. Mas e agora? O autor sagrado diz que essa antiga aliança, ela se tornou caduca. Ela se tornou antiquada. Se algo se torna velho e já não lhe serve mais, o que é que você faz? O que é que você faz com a tranqueira velha? Se bem que tem um monte de gente que tem os chamados quartos da bagunça, né? Se brincar, você acha relíquias do Brasil imperial dentro do quarto da bagunça. Aí não, eu vou guardar aqui porque pode ser que eu precise. Ontem a gente fez um serviço lá em casa e sobrou um punhado de gesso. Aí meu Deus disse, guarda aí que pode ser que precise. O que é que eu vou fazer com um punhado de gesso, meu Deus? Quem sabe você é essa pessoa. Eu vou guardar isso porque pode ser que eu precise. Eu não vou abandonar isso porque pode ser que eu precise. Eu não vou deixar isso para trás. Pode ser que eu precise. Mas o que Cristo está dizendo é que essa antiga forma de vida, ela já não te serve mais. Esse método de vida que você vivia até hoje já não cabe mais. Você não precisa mais dos rudimentos do mundo. Você agora vive uma nova vida em Jesus Cristo. O regime da antiga aliança era a punição imediata. Pecou, tem que morrer. Errou, tem que ser castigado. E com Cristo não é assim. 1 João diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a iniquidade. A Escritura diz, aquele que confessa a sua transgressão e a abandona, encontra misericórdia. Na antiga aliança, você não podia chegar no templo de mão vazia e dizer ao sumo sacerdote, pequei, tenha misericórdia de mim, medie a minha relação com Deus. Isso não era possível. Mas agora com Cristo você pode chegar diante dele e dizer, Senhor, eu pequei, eu errei, eu falhei, Senhor, eu fiz o que não devia fazer, eu pensei o que não devia pensar, eu agi da forma que não deveria agir, Senhor, eu peco por palavras, pensamentos e ações, Senhor, eu sou um débil pecador, indigno, miserável, eu não mereço absolutamente nada da sua misericórdia, Senhor, mas basta-me que digas uma única palavra e serei salvo, ou basta-me
que olhe na minha direção e eu gozarei misericórdia. E quando você então se coloca diante do Senhor, ainda que os seus pecados sejam vermelhos como a escarlate, a Escritura diz que Ele escuta a tua oração, Ele perdoa a tua iniquidade, Ele redime a tua culpa, Ele te faz limpo, novo, puro, Ele te declara justo, Ele te apresenta diante das criaturas celestiais, dizendo: Ele eu escolhi antes da fundação do mundo, por Ele eu derramei o meu precioso sangue, e Ele vive na minha presença como um justificado pela obra que eu realizei na cruz. Você entende isso? Por que eu não troco Jesus? Não, eu não desconfio do carinho e do amor que você tenha pelo mediador que você escolhe. Agora eu não troco o meu. Sabe por quê? Porque já se passaram muitos anos e até hoje eu não consigo entender como que Jesus pode me amar. Porque eu não valo nada. Como é que Jesus pode amar uma praga que nem eu? Eu estou me chamando de praga, eu sou uma peste. Porque se eu disser isso com vocês, o povo fica com raiva. João Batista chamava o povo de raça de víbora. Era logo a abertura do sermão. E eu não posso nem dizer que você é miserável, que já fica, vou embora dessa igreja. Vai! Eu sou mau. Eu sou ruim. Eu sou débil. Eu sou inconstante. Eu sou fraco. E eu não consigo entender como Ele pode me amar. E você, eu não sei como é que Ele pode amar você. Que você tem seus pecados também. Você tem suas culpas também. Você tem os seus erros também. Nós não somos merecedores nem dignos. Mas Ele tornou antiquada a antiga aliança e o seu sistema. E Ele agora estabelece um novo conceito e uma nova aliança. E nós, debaixo dessa nova e eterna aliança, temos paz com Deus. E aí nós podemos nos colocar diante dEle e gozar a sua bênção, e gozar o seu amor, e gozar a sua graça, e experimentar a sua maravilhosa presença, e termos comunhão com Jesus Cristo. Por que é que você vai para o céu? Quantas pessoas estão tentando comprar o céu com as suas obras? Elas vão fracassar, elas vão se frustrar. Quanta gente dentro de igreja cristã, com a mentalidade romana, querendo ganhar o céu com as suas obras. Não vai funcionar. Não é o que eu faço, é o que Cristo fez. O que vai me levar para o céu não é as minhas boas obras. Não. O profeta Isaías disse: as suas melhores obras, sem a graça de Deus, não passa de quê? Trapo, pano sujo, que não serve para nada. Meu amigo, você faz uma coisa boa e 10 coisas erradas. E até quando você quer ser bom, você é ruim. É assim ou não é? Um dia eu fui comer num lugar, aí tinha um menino na porta da entrada do lugar que eu fui, vendendo paçoca. Aí ele me ofereceu a paçoca, eu falei: quando eu voltar eu compro sua paçoca. Olha que coração piedoso. Aí eu almocei, quando eu voltei ele estava lá. Eu vou cumprir minha palavra, eu sou crente. Eu contei a paçoca, é R$1. Eu disse: me dê 5. Aí ele me deu as 5 paçoca. Aí eu fui, dei R$10 a ele. Eu sou obrigado, Deus te abençoe. Ele disse: o troco? Eu falei: o troco é seu. Aí ele disse: ô moço, muito obrigado. Aí o diabo soprou no meu ouvido: como você é bom. Chega, eu fiquei: eu sou um crente. Aí quando chegou mais na frente, eu esqueci que tinha um cabo olhando no carro e eu não tinha dado o dinheiro pro menino. Aí eu disse: ah, miséria, e agora? Porque eu não posso voltar e tomar o dinheiro do menino. Né? Mas que derrota, meu Deus! Aí minha mulher, como uma boa auxiliadora, só fazia rir da minha cara, do meu lado. Ainda bem que ela tinha R$2. Você está entendendo? Até quando a gente quer ser bom,
A gente é ruim. A gente é mau. Então, irmãos, que boa notícia. Nós não vamos para o céu pela nossa bondade. Nós vamos para o céu pela bondade de Deus. Nós vamos para o céu pela misericórdia de Cristo. Nós vamos para o céu pela graça amorosa do Espírito Santo. Nós vamos para o céu porque o amor dele é intransponível e a sua misericórdia se renova a cada manhã sobre nós. E é por isso que a gente vai para o céu, porque Jesus é bom. E eu não sei como ele pôde nos amar. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Curve sua fronte, feche seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Você pode falar com Deus agora. Querido Jesus, como é desafiadora a Tua palavra, Senhor. Será que existe em nós alguma coisa boa, Pai? Certamente não. Quanta coisa precisa mudar em nossa vida, Senhor. Quanta coisa precisa ser corrigida em nosso caminho. Tem misericórdia de nós, Espírito Santo. Nós estamos aqui com o nosso coração aberto diante de Ti. E nosso peito está rasgado ante os Teus olhos. E o Senhor pode ver aquilo que está dentro de nós. Aquilo que nós escondemos, aquilo que nós não mostramos. Aquilo que não estamos dispostos a abrir mão. Senhor, nos ajuda. Nos liberta de nossas próprias cadeias. Nos livra de nossas próprias amarras e nos faz descansar de uma vez por todas nessa maravilhosa mediação de Jesus Cristo. Vem, Espírito Santo, e derrama Teu bálsamo em nossos corações. E inunda nossa alma e envolve-nos com o Teu manto de misericórdia. Sussurra ao pé do nosso ouvido, Senhor, que Tu és misericordioso, que Tu és cheio de graça, que Tu és cheio de bondade, que a Tua misericórdia está sobre nós. Renova, Espírito Santo, aquele que está abatido, aquele que está cansado, aquele que está ferido, aquele que não se sente capaz de perdoar, mostra a ele o perdão de Deus e o ajuda a liberar o perdão. Aquele que ainda carrega amarguras no seu coração, sentimentos de tristeza que atravessam gerações e anos, meu Deus, limpa nosso ser de todas essas coisas. Ó Jesus, como que o Senhor pode nos amar, como que o Senhor pode ter nos escolhido, como que o Senhor pode ter nos aceito sendo como somos. Obrigado, Jesus. Obrigado por ser o nosso mediador. Obrigado por ser o nosso intercessor. Obrigado por ser aquele que se coloca diante do Pai e roga dia e noite por nossas almas. Nós Te louvamos, Senhor. Ouve a nossa oração, pois nós pedimos em nome de Jesus. Amém.